sujeito à fadiga corporal. João capítulo 4, versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Tá vendo aí, irmãos? Jesus ele se encontrou ali numa fonte, na cidade de Samaria, e ele estava fadigado. E quantas das vezes nós também, seguidores de Jesus, não nos sentimos fadigados, né, Hugo? Verdade, verdade. Por isso que eu falei, né, pastor Davi, no primeiro bloco, que é sempre bom nós estarmos sempre aos pés de Jesus. E Jesus diz: venha a mim todos aqueles que estão cansados, pastor Davi, que eu vos aliviarei. Então, quando você estiver cansado ou estiver com algum problema, sempre tem que estar aos pés de Jesus. Muito bom. A segunda característica das suas limitações físicas é que ele estava sujeito à necessidade de sono. Rapaz, o sono de Jesus era forte. Vamos ler lá Mateus capítulo 8. Esse aí dorme mais do que meus filhos. Viu? Mateus 8:24 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meu Deus. Só que esse sono de Jesus demonstra para mim também duas coisas, né, pastor Mauro? Primeiro, era a sua fadiga corporal, o seu cansaço, a sua necessidade humana. Mas segundo, era a sua confiança no Pai. E outra também, pastor, o que eu entendo aqui também é que ele propositalmente estava dormindo para Dormiu deixar de os propósito, discípulos, os discípulos ali trabalharem um pouco. Porque antes disso nós vimos ali uma pregação tão grande, maravilhosa sobre a fé. Um ensinamento tão maravilhoso sobre a fé. Aí depois o que aconteceu? Os discípulos ali ficaram com medo. Eu mudaria o tema daquele texto, se fosse eu, né? Sim. Não é Jesus acalma a tempestade, mas colocaria Jesus acalma seus discípulos. Né? Porque ele que estava esperado eram os discípulos, né, pastor? Ali também a gente tem que ver, né, o poder das palavras, verdade, né? O poder das palavras. Temos no nosso próximo programa. Isso, o poder das palavras, porque Jesus diz o quê depois que ele terminou? Passemos para o outro lado. Então, pastor, eles iam passar. Podia ficar tranquilo que eles iriam passar para o outro lado. E o interessante ali, irmão, que você vê, depois que ele teve todo aquele ensinamento, foi dormir, foi descansar, aí aquele desespero dos discípulos, o que ele falou para os discípulos? Vocês ainda são tímidos? Cadê a fé de vocês? Meu Deus, hein? Então, irmãos, nós vemos que Jesus, como um ser humano normal, como todos os outros, ele tinha necessidade de dormir. E com certeza, hoje eu vejo tanta gente reclamando, pastor Mauro, reclama de tudo. Tem crente que mora 2, 3 quilômetros da igreja e reclama que tem que fazer uma caminhada longa para ir na igreja, né? O outro reclama porque tem que pegar o busão, né? O outro reclama porque vai num carro e o carro não é aquele carro que tem ar-condicionado, está muito calor. Meu querido, naquela época Jesus fazia tudo isso era a pé, com seus discípulos. Ou então, melhor ainda, veículo de primeira categoria, era no jumentinho. No jumentinho, é verdade. Verdade. E no entanto, irmão, não deixava de fazer a pregação do reino. Então ele tinha necessidades humanas, mas essas necessidades não faziam com que ele parasse na sua trajetória. Então você precisa caminhar, independente do que está acontecendo na sua vida, busque ao Senhor, busque o renovo que nós falamos no primeiro bloco, porque Deus vai te levantar e você vai ter condições de, apesar das limitações humanas, avançar no seu ministério. Não é isso, pastor Mauro? Glória a Deus, graças a Deus, é verdade, pastor. E é nessa hora que nós provamos verdadeiramente que nós amamos a Deus, né? Nessas limitações. Sim. Onde a gente não aguenta, é aí que a gente se esforça e vai mesmo. Deus nos renova, né? Verdade. Então, o quadro aqui, só para os irmãos entenderem, Jesus entrou no barco, vamos atravessar o mar, e ali levantou uma grande tempestade e ele dormia. E eles começaram desesperados de chamar Jesus. E Jesus se levantou, acalmou a tempestade, né, Hugo? Acalmou a tempestade. E disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Ainda não tendes fé? Então, que a gente... Deixa uma palavra para os irmãos que estão passando uma tempestade hoje aí, Hugo. Meu Deus do céu, se você está passando uma tempestade, meus amados, busca o Senhor Jesus. Vá aonde está o Senhor Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, na oração, lá no seu quarto. Jesus diz o quê? Quando estiveres, meus amados, entra no seu quarto, tranque a porta e fale comigo, que o que você falar ali em secreto, Deus te recompensará. Então, às vezes, pastor Davi, nós não precisamos mostrar para os outros. Entra no seu quarto ali, vai tranquilo, fale com Deus. Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. Não tente querer fazer as coisas sozinho, porque não vai dar certo, pastor Mauro. Tem que buscar a presença do Senhor Jesus, né? Nós falamos isso porque o Jesus, ele é o nosso Pai, mas nós também podemos contar com pessoas, né? Nós precisamos de pessoas também. Nós podemos contar com o nosso pastor, nós podemos